o agronegócio brasileiro está cada vez mais no centro das discussões sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. E um estudo recente trouxe dados otimistas. A adoção de boas práticas agrícolas pode aumentar significativamente o sequestro de carbono no solo, ajudando a mitigar os efeitos do aquecimento global. Métodos como o plantio direto, recuperação de pastagens e sistemas integrados têm um impacto positivo na captura de carbono, tornando, portanto, a produção mais sustentável e eficiente. E para entendermos melhor essa pesquisa, eu vou conversar agora com o professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, o professor Carlos Eduardo Serri, que também é coordenador do Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical, o C-Carbon. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Planeta Campo. Boa tarde, Daiane e telespectadores. Puxa, que satisfação poder participar desse programa que eu acompanho com frequência. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor, a sua participação. Ficamos felizes aí de contar com a sua audiência. Bom, professor, o estudo analisou, o impacto aí das boas práticas agrícolas no sequestro de carbono. Por favor, conta pra gente, como é que foi realizada essa pesquisa e quem que participou do estudo? Olha, essa pesquisa, ela teve a participação de colegas de várias instituições, né? Colegas daqui da Universidade de São Paulo, colegas do IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agropecuária, que envolve os 34 países das Américas, né? E também um colaborador, um colega nosso dos Estados Unidos, que chama-se Ratan Lau, que é um dos pesquisadores mais renomados no mundo sobre a temática. Esse estudo ele foi inicialmente levantado, né, na literatura as informações disponíveis sobre as taxas de sequestro de carbono nos vários países das Américas, desde lá do Canadá, passando até aqui o sul da América do Sul, incluindo a América Central e todos os países das Américas. Nós identificamos, colegas, mais de 13 mil artigos científicos. Só que, quando fomos usar os dados para calcular, a gente viu que dados completos mesmo eram em torno de 5% desse valor total. Então, esse foi um primeiro, indicativo do estudo. Falou, olha, falta informação para a gente ter robustez, em várias tomadas de decisão. Mas nós elencamos ali 3 práticas de manejo que são centrais para o sequestro de carbono nas Américas, que é a recuperação de pastagem degradada, o uso, a adoção, de sistemas plantio direto e também sistemas integrados. Então, o estudo foi como essas práticas de manejo podem nos ajudar não só a emitir menos gases para a atmosfera, mas, como você bem disse, Daiane, remover parte desses gases que estão na atmosfera para a planta, isso é feito naturalmente via fotossíntese, e da planta para o solo, que é o chamado de sequestro de carbono no solo. Perfeito, professor. E o estudo, avaliou aí áreas agrícolas em diferentes regiões das Américas. O Brasil se destacou aí em algum aspecto, Como que nossas práticas de manejo estão em relação a outros países? Olha, o Brasil sim se destacou, isso é motivo de orgulho para a nossa agricultura, pecuária, como parte da solução do problema relacionado às mudanças climáticas. Eu destacaria 2 aspectos, são vários, mas pelo menos 2 aspectos do Brasil. Um, sobre o ponto de vista de extensão territorial, em área mesmo, da adoção dessas práticas. Talvez os colegas que estão nos assistindo saibam, o Brasil tem a maior área sobre plantio direto do mundo, em torno de 33 milhões de hectares. Depois vem os Estados Unidos, com em torno de 27, 28 milhões de hectares, depois a Argentina, em torno de 18 milhões de hectares. Então, esse é um primeiro ponto. O Brasil, sim, vem adotando práticas regenerativas, práticas conservacionistas em largas áreas. Ainda há um espaço para aumentar, mas já é um ótimo indicativo. O segundo aspecto que eu destacaria diz respeito às taxas de sequestro de carbono. Puxa, se a gente adotar a prática de plantio direto muito bem feita, sem revolvimento do solo, manutenção dos restos culturais, na superfície do solo, rotação de culturas, os colegas sabem, esse tripé do sistema plantio direto. É possível sequestrar
pelo menos 500 quilos de carbono numa área de 1 hectare, considerando apenas 30 centímetros do solo. Veja que quantidade fantástica. Se a gente multiplica esses 500 quilos por hectare por, não vou nem por 33 milhões, vou por 30 milhões de hectares só, dá 15 milhões de toneladas de carbono que todo ano essa prática de manejo presta como serviço, né, para a mitigação das mudanças climáticas, sem dizer na melhoria da fertilidade do solo, na saúde do solo, na rentabilidade para o produtor, que são uma série de outros aspectos super relevantes. Eu dei o exemplo de um, que eu sei que o nosso tempo é curto aqui, né? Mas para as outras práticas de manejo, isso é até mais exacerbado, até maior. Sistemas integrados, ao invés de 500 quilos, podem sequestrar 1 tonelada e 200 quilos por hectare. Se a gente aí multiplica por 15 milhões, 17 milhões de hectares sobre sistemas integrados no Brasil, olha que contribuição relevante nós estamos tendo sobre o ponto de vista de agricultura aqui no Brasil. Isso é fantástico. Sem dúvidas, professor. E para a gente avançar um pouquinho mais aqui nesse tema, né? O sequestro de carbono no solo é um processo contínuo. Quanto tempo leva, né, para que essas práticas mostrem esses resultados aí significativos e sejam realmente consideradas eficazes? Essa é uma ótima pergunta, né? Os nossos telespectadores sabem que o carbono do solo demora um certo tempo para a gente conseguir identificar, quantificar o seu aumento, né? Então, quando a prática é adotada, depois de uns 2 ou 3 anos, a gente já consegue mensurar esses benefícios. E esses benefícios eles são crescentes, né? Até que o solo entra num equilíbrio. Tecnicamente a gente chama de steady state, mas não importa, entra num equilíbrio e a partir desse momento, que para nossas situações em torno de 20, 30 anos, fica difícil o solo conseguir sequestrar mais com aquela prática. Então o que a gente tem que fazer? Mudar a prática para que esse equilíbrio seja quebrado, no bom sentido, e mais sequestro possa ocorrer com uma energia, com uma adoção de prática diferente. Então, para começar a ver os benefícios, né, uns 2, 3 anos, por isso que o produtor, o pecuarista, o agricultor não deve desanimar. Adotando essas boas práticas, não vai ver logo de cara, mas uma vez que ele adota e vê os benefícios, o sistema dele, solo, planta, animal, atmosfera, mais resilientes, ele nunca mais volta atrás, viu? Ele nunca deixa de usar essas técnicas regenerativas. E professor, os resultados, né, desse estudo podem influenciar, portanto, a partir de agora, né, políticas públicas ou incentivos aí para que mais agricultores adotem essas técnicas, né? Algum movimento nesse sentido também? Esse é o principal intuito. Além de divulgar academicamente, é colocar essas informações como subsídios para tomadores de decisão. Por isso, nesse centro que você bem falou no começo, né, da nossa conversa, o Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, o CICARBON, da USP, ele tem se esforçado para colocar à disposição dos tomadores de decisão essas informações. Eu diria que nós temos uma felicidade de já termos contribuído, não com esse estudo, que esse é recente, e espero que ele contribua aí intensamente, mas com outros estudos do passado, em políticas públicas como o RenovaBio, como o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano Safra, este programa atual de recuperação de pastagens degradadas. Então, olha, é nossa intenção mais e mais gerarmos essas informações que não fiquem só no âmbito acadêmico, mas que sejam úteis para as tomadas de decisão e mais estímulos sejam propiciados, né, disponibilizados para que os nossos heróis lá do campo, quem está lá na frente, né, de batalha, com sol, com chuva, feriado, final de semana, né? A planta não sabe, o animal não sabe que é feriado, que é final de semana. Eles estão lá no campo para que eles adotem mais e mais essas práticas e deixem a nossa agricultura, pecuária e suvicultura cada vez mais e mais sustentáveis. Já é, mas mais e mais sustentáveis. Com certeza, professor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Com certeza teríamos também ainda mais assuntos. Espero que o senhor retorne aí para a gente falar mais de estudos que são tão importantes como esse. E a gente agradece e fica aí o convite para uma próxima oportunidade, viu? Daiane, sou eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns pelo programa. Estou à disposição. Sempre que me chamarem, terei prazer em participar.
Muito obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.